se eu te dissesse que as bem-aventuranças não são apenas frases bonitas do Evangelho, mas um código secreto de transformação espiritual? Durante séculos, muita gente leu o Sermão do Monte como consolo. Mas quase ninguém percebeu que ali existe uma sequência estratégica, um caminho organizado, uma escada que conduz a alma da dor à libertação. Jorge Lahar revela algo impactante. Antes de amar o próximo, antes de transformar o mundo, antes de se tornar instrumento de Deus, você precisa atravessar um confronto íntimo. Primeiro reconhecer suas falhas. Depois chorar sua pequenez. Depois aprender a se perdoar. Você já fez isso de verdade? Ou ainda vive defendendo seus próprios erros como se fossem virtudes? As bem-aventuranças desmontam o orgulho. Confrontam a soberba e revelam quem realmente está preparado para o reino dos céus. Comenta aqui embaixo em qual degrau dessa escada você sente que está hoje. E se inscreve no canal para continuar essa jornada de despertar espiritual. Um prazer imenso estar hoje aqui dentro dessa programação que foi desenhada com muito carinho há tanto tempo para que a gente pudesse hoje estar aqui presente para esse nosso momento de estudo. Daquilo que as obras de história nos oferecem de informação, nós vamos perceber que a vida na Terra nem sempre foi do jeito que ela é hoje. As verdades que a gente hoje tem como básicas para o relacionamento das criaturas não era dessa forma entendido nos tempos lá atrás. A maneira como as pessoas viviam era profundamente distinta da forma como hoje a gente decidiu viver. Por que isso aconteceu? Porque nessa época bem anterior ao momento em que nós vivíamos, havia o pensamento de que os fortes nasceram para dominar aqueles que eram fracos. Que as pessoas que tinham liderança deveriam dominar, invadir, deveriam tomar posse, deveriam confrontar, guerrear, matar, dominar o que fosse possível, porque assim estava definido como regra na história da humanidade. Basta nós olharmos como é que a sociedade ao longo do tempo se organizou, como que os impérios invadiam os impérios, como que as cidades eram tomadas pelas outras cidades, como que existia o processo da chamada escravização, em que um determinado povo invadia outro povo, dominava o povo que perdia e transformava esse povo em escravo. Se nós formos consultar os livros de história, nós vamos perceber que os grandes homens, os imperadores, os senhores, aqueles que se apresentam na história como sendo os grandes conquistadores, eram profundamente cruéis. A forma como esses exércitos marchavam sobre outros lugares, destruindo tudo o que encontravam pela frente, era tido como um fenômeno normal. Entre os vários conquistadores que a nossa humanidade conheceu, existe um em particular que teve uma ideia que nenhum outro teve. Ele criou a lança de mão de duas pontas. Era uma lança que era usada na mão e ela não tinha só uma seta, ela tinha duas setas na ponta, exatamente para cegar os opositores. Quando seus exércitos invadiam outras regiões, ele mandava que os vencidos fizessem uma fila. E ele, pessoalmente, com essa lança de mão de duas pontas, cegava as pessoas sem nenhuma razão objetiva para isso. Seu nome, Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Mas não foi só ele. A história marca uma quantidade enorme de criaturas violentas, sanguinárias, que se apresentaram no curso da história
como sendo referências de virtude, de poder, exatamente por esse dom de invadir territórios, dominar pessoas e destruir vidas alheias. Esse processo, ele é tão doloroso que até a própria religião judaica se contaminou dessa história de poder. Quem lê a Bíblia e especificamente se debruça sobre os textos do Velho Testamento, o que vai encontrar? Que o Deus de Israel determinou que o povo invadisse o povo vizinho e matasse todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os velhos, e tudo aquilo que tivesse fôlego, e que não trouxessem para Israel nenhum espólio de guerra. Quantas páginas de guerra, de ocupação do povo de Israel sobre outros povos, existe no texto do Velho Testamento? É uma quantidade significativa de histórias na qual as tribos de Israel eram conhecidas por ser uma tribo marcada pelo desejo de tomar a terra dos outros, a ponto do próprio Deus de Israel ser conhecido como o Senhor dos Exércitos. O exército temido de Israel daquele período era marcado pela violência, pela truculência, pela maneira como invadia territórios, muito semelhante aos outros povos antigos, sem nenhuma diferença, embora fosse um povo religioso. Porque a gente até poderia entender, os gregos, os romanos, os macedônios, os fenícios, não possuem a informação do Deus de Israel. Mas não, o povo de Israel possuía o conhecimento daquilo que a religião judaica lhes dava. E mesmo assim, esse povo de Israel possuía uma história marcada por uma série de episódios de sangue, de violência e de ocupações. Ler o Antigo Testamento é se defrontar com uma série de situações parecidas com essa. Exatamente para que o povo de Israel não perdesse a visão daquilo que deveria ter, Israel teve a possibilidade de contar com a presença de vários homens extraordinários, que passaram para a história com o nome de profetas. Mas que hoje, fazendo uma análise do que esses homens eram de fato, à luz daquilo que a doutrina espírita nos oferece, nos é possível perceber que esses chamados profetas eram, na verdade, médiuns, espíritos que eram médiuns e que mantinham contato com o mundo espiritual e que traziam do mundo espiritual para o mundo corporal as notícias para que o povo não se desviasse de maneira muito forte daquela rota que estava sendo oferecida pela mensagem do Antigo Testamento. Ao todo, esses profetas são em número de 16. 4 profetas maiores e outros 12 chamados de profetas menores. Os profetas, eles vão comparecer depois de Moisés até Jesus, o que dá aproximadamente aí uns 1.300 anos, pouco mais do que 1.300. Então, esses chamados médiuns que apareceram nesse período, nós podemos ter às vezes a ideia de que eles se distribuíram em 1.300 anos, mas eles não se distribuíram em 1.300 anos. É um equívoco. Por quê? Porque embora a distância entre Jesus e Moisés seja desses 1.300, não foi nesse tempo todo que os profetas apareceram. Senão a gente diria assim, 1.300 anos, 16 profetas, dá para ficar um por vez,
e o povo sempre vai ter um profeta encarnado no meio deles. Não foi o que aconteceu. Os 16 profetas, eles se apertam num período de tempo muito menor. Os profetas se apertam aproximadamente lá do ano 900, antes do nascimento de Jesus, até o ano 400. Dá 500 e poucos anos que eles ficam presentes em Israel. Então, de Moisés, que é 1300, até o primeiro profeta, dá mais ou menos uns 400 anos. E do último profeta, que é Malaquias, até Jesus, mais 400. Para ser mais preciso, 430 anos entre Malaquias e Jesus. Então, quando veio o profeta Malaquias, que foi o último, o povo estava recebendo as informações desse médium, desse profeta, orientações para que o povo aprendesse a viver de maneira mais justa. Só que depois da desencarnação de Malaquias, não tem nenhum profeta, gente. Não tem nenhum. São 400 anos Israel sem nenhum médium para orientar o povo de como proceder. É como se todas as mesas mediúnicas do movimento espírita silenciassem por 4 séculos. É muito tempo, sabe? Então os judeus ficaram muito aflitos. O que eles iam fazer no momento em que havia uma série de demandas de como as pessoas deveriam se comportar e não tinha mais os profetas? Não tinha mais ninguém para dar uma bússola. Só tinha o texto escrito. Tinha lá a Torá, estava escrito, é verdade, mas não havia mais nenhum médium para responder uma pergunta. O que eles iam fazer? Então, nos 400 anos que antecedem o nascimento de Jesus, começa a surgir uma série de correntes de rabinos. Os rabinos dizem, olha, já que não tem médium, nós vamos dar a diretriz para o povo. E os rabinos começam a ser os grandes instrutores do povo nessa época. Então, é quando aparece em Israel o chamado judaísmo rabínico. É quando os rabinos começam a dizer, o certo é isso. Isso aqui não está certo, isso aqui está certo, isso não está certo. Eles começam a ler a lei mosaica e interpretar a lei. Não tinha médium, então eles começaram a fazer esse trabalho. E é muito interessante algumas conclusões que os rabinos chegaram nessa época. Eles encontraram uma maneira bastante particular de entender quando é que Deus abençoa as pessoas. Deus oferece bênçãos às pessoas quando ele dá 4 coisas para as pessoas. 4. Primeira coisa que ele dá, porque se ele não der isso é porque ele não está abençoando ninguém, chama-se riqueza. Ora, se Deus é dono de tudo, na hora que você serve a ele, ele tem que dar um bocado para você também, né? Então, os rabinos começam a criar esse conceito. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que ser rico. E, consequentemente, se eu não sou rico é porque eu não estou servindo a Deus, está fazendo uma coisa errada. Então, eles começam a criar esse raciocínio lá atrás. Não é para a gente pensar isso hoje. Mas lá atrás, a ideia, olha, fulano é rico, então Deus abençoou a vida dele. Por isso que ele é rico. Por isso que ele é rico. Mas ser somente rico não vale a pena. Porque você se torna rico, depois fica até enfadado daquele negócio. Tem tudo, né? Dá até um tédio na vida. Então, além de você ser rico, você também tinha que ser próspero. Ou seja, eu sou rico hoje, amanhã eu sou mais rico, depois eu sou ainda mais rico, depois eu sou mais rico do mais rico, eu ia ter que ir sempre ficando cada vez mais rico. Se você é rico e não está enricando, é porque tem alguma coisa errada. Então, na leitura daquilo que os judeus apresentavam, os rabinos nesse período, ter riqueza material era a grande prova de que Deus era o seu grande parceiro da vida, estava abençoando a sua existência. E ser pobre era sinal de quê?
sinal de ser um desgraçado, de ser alguém que está fazendo coisa errada, que Deus está punindo, que não está agradando a Deus. E a sociedade se dividiu. Os ricos de um lado e os pobres do outro. Os pobres, coitadinhos, como eles eram pobres, eles se viam como pessoas menores, desgraçadas, infelizes, machucadas, e que de repente estavam fazendo alguma coisa para que eles merecessem essa condição de pobreza que eles estavam. E os próprios ricos que não progrediam também se sentiam alijados. Puxa vida, eu tenho essa quantidade de cabrito, faz 10 anos, não nasce um cabrito, quando nasce um, morre o outro. Eu não consigo prosperar. Deve ter alguma coisa, porque o certo é ser rico e prosperar. Então a sociedade acabou se dividindo dessa forma. Mas os rabinos encontraram outras duas coisas também que definiam a bênção de Deus. Porque, olha, você ser uma pessoa rica é até legal, né? É bom. Rico, dinheiro, lindo. Mas se você morrer cedo, tem graça, né? Porque eu tenho dinheiro e morro cedo. Então, além de você ter que ser uma pessoa rica, você teria que ser uma pessoa longeva. Teria que ter muitos anos de vida. Por quê? Porque eles achavam que a vida era só a vida material. Então, se a vida existe somente na Terra, não tem nada depois, eu tenho que conseguir uma compensação do lado de cá, né? Porque não tem nada do lado de lá. E eles começaram a criar a ideia de que, se você amar a Deus, seguir os seus mandamentos, fizer tudo certinho, Ele vai lhe abençoar. Você vai ser rico, você vai ser próspero e vai ficar bem velhinho, bem velhinho. Você vai ver, como dizem nos Salmos, vai ver os filhos dos seus filhos. Você vê os filhos dos seus filhos, ou seja, vê seus netos, é porque você viveu muito, né? Naquela época, o cara chegar na idade de ver seus netos, tinha vivido um bocado. Porque boa parte das pessoas não chegavam a essa idade de ver os netos, porque a gente tinha um tempo de vida mais curto. Pegava uma doença, não tinha uma penicilina, não tinha um antibióticozinho, não tinha um anti-inflamatório, o sujeito caiu, se quebrou, ele se quebrou, não tem mais jeito. Não conserta, as pessoas não se consertavam. A gente hoje se conserta. Tem um problema, estou com problema no meu coração, vai lá, faz uma angioplastia, bota um coração mecânico, bota um marca-passo, faz um estêncil, limpa as artérias e fica novo, recalcitrado, 0 quilômetro, para viver mais 50 anos. Na época não tinha isso, então você pegava uma doença, pegava uma pedra nos rins, você ia morrer, não tinha opção. Não tem como abrir a pessoa para tirar aquela pedra. Então, havia uma expectativa de vida muito menor. Então, se você tinha uma vida longeva, oh, meu Deus, que vida maravilhosa que você tem. Então, para os judeus, era preciso viver muito para que você pudesse usufruir as bênçãos que Deus iria lhe dar. Mas eu disse que eram 4, não foi? Falei 4. E eu falei o quê? Rico, próspero, longevo. Está faltando uma. Qual é? Ora, tem sentido você ser rico, você ser próspero, você viver muito, mas doente? Então você tinha que ser saudável. Então, na cabeça dos rabinos, eu tinha que ter muito dinheiro e cada vez mais. Eu tinha que ter uma vida muito longa para poder usufruir daquilo de bom que Deus estava me dando, porque se desencarnar, se morrer, não tem nada depois, então não vale a pena ter dinheiro. E ainda por cima tinha que ser saudável, né? Porque a pessoa ser doente não dá nem para aproveitar as coisas, então tinha que ser saudável. Ou seja, gente, quem fosse doente, pobre, e ainda por cima desencarnasse cedo, é porque realmente estava muito amaldiçoado. A leitura da sociedade era essa. Então, você olhava a sociedade e dizia, aquele é abençoado. Aí ele se vestia
todo bonito com pedras para mostrar o dinheiro que tinha, porque o dinheiro que eu tinha demonstrava que eu era abençoado. O outro que andava, coitadinho, coberto com uns paninhos meio rasgadinho, esse estava fazendo alguma coisa de errado. E assim, o povo de Israel viveu durante 4 séculos. Porque desde que os rabinos começaram a criar esse tipo de conceito, fazer a interpretação de que os bens da terra são o exato resultado daquilo que a gente poderia esperar, nós começamos a ter uma visão de que eu tenho que encontrar na vida material as coisas que Deus possa me oferecer. É nesse cenário, com essa mentalidade, que Jesus vai aparecer. Ele surge exatamente no período em que a sociedade de Israel está vivendo esse drama de achar que ricos são abençoados e que os pobres estão marcados pela maldição. E aí, Jesus aparece com uma mensagem completamente diferente. Fazia 400 anos que nenhum médium surgia naquele lugar. Imagine uma terra que há 400 anos não chove. Uma terra seca, sedenta de uma mensagem espiritual que nunca vem. E os rabinos costurando ideias, algumas ideias que eles construíram foram muito boas, mas outras nem tanto. E aí, quando Jesus comparece, ele comparece trazendo dentro da sua mensagem uma ruptura com todas essas questões que estavam colocadas na sociedade de Israel. Logo que ele começa a sua vida pública, contam os evangelhos que ele teria feito um grande discurso no topo de uma montanha, chamado o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Dos seus 5 discursos, esse é o mais conhecido de todos. É muito longo, talvez o mais longo de todos eles, mas certamente o mais impactante discurso que Jesus proferiu. Porque era a primeira vez que ele ia falar ao povo. Então imagine aquela sociedade toda dividida entre pobres e ricos, miseráveis, doentes e saudáveis, sacerdotes que se achavam, na verdade, senhores do mundo, e o povo humilhado dentro dessa condição. Os sacerdotes gozavam de um privilégio enorme. Os ricos também, meu Deus do céu, afinal de contas eles não eram ricos. Se eles eram ricos, porque eles eram abençoados, tinham direito a serem reverenciados. Mas o pobre, coitadinho, não tinha nada. Tinha nada. E aí, Jesus, segundo o evangelista Mateus, que é o que melhor relata essa experiência, Jesus teria subido ao alto do monte. E diz no texto de Mateus que quando Jesus sobe ao alto do monte, multidões o seguiram. E isso assim para nós que somos ocidentais é tão estranho, multidões. Porque multidão é multidão, né? Por que multidões? Porque a gente não faz, olha, foram multidões. Não, foi uma multidão que seguiu. Por que multidões? Porque dentro de Israel as pessoas se dividem pelo estilo de roupa que usam, pela forma como elas se trajam. Eu sei de que lugar elas são, eu sei qual é a classe social que elas pertencem, e eu consigo identificar as, entre aspas, tribos que estão naquela grande massa de pessoas. Então o evangelista Mateus vai falar que multidões acompanhavam Jesus. E aí quando a gente vai pegar no original, no grego, realmente está escrito multidões mesmo. Está escrito a palavra pliti,
plite é multidão no plural. Então são multidões que teriam seguido Jesus. E aí ele diz, o evangelista, que Jesus, seguido por essa multidão, sobe ao alto desse monte. E estando no alto do monte, ele vai iniciar o discurso que quebraria esse silêncio de 430 anos. Porque fazia 430 anos que nenhuma mensagem espiritual de maneira mais direta chegava ao povo de Israel. Nossa, iria ser uma oportunidade linda, né? Afinal de contas, um novo instrutor, um novo profeta, um homem de Deus estava aparecendo para pregar. Então ia ser maravilhoso ouvi-lo. As pessoas se reúnem em volta dele. Ele vai falar a primeira frase, abrindo o discurso e encerrando 430 anos de ausência de mensagens espirituais. A gente poderia esperar que ele dissesse, louvado seja o Deus de Israel. Podia ser assim. Podia fazer uma saudação aos sacerdotes que estavam naquele momento ali. Podia ser uma saudação aos ricos, aos poderosos. Nossa! Jesus poderia ter iniciado o seu discurso de 1000 formas diferentes. Mas a maneira como ele começou foi profundamente chocante. E sua frase caiu, como se fosse uma bomba jogada naquela multidão e naquelas multidões que ali se reuniam. Porque ao invés dele fazer qualquer alusão ao Deus de Israel, ao templo de Jerusalém, aos sacerdotes do templo, aos ricos e poderosos, à glória do rei de Israel, ele rompe o silêncio, trazendo uma frase absolutamente inesperada. Ele rompe o silêncio e diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu acho que não tinha frase pior para ele usar para começar o discurso. Porque é uma inversão total da lógica judaica. Quem eram os bem-aventurados? Quem eram os felizes? Quem eram os que eram merecedores de reverência? Os ricos, os poderosos, os homens do templo. Pois ele vem e diz exatamente o contrário. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existe aqui 3 mudanças fortíssimas no pensamento judaico. A primeira está no começo dessa frase, quando ele diz, bem-aventurados, felizes. Isso é uma coisa que a gente encontra pouco no Antigo Testamento. Porque o que está posto no Antigo Testamento é o seguinte, você tem que seguir os mandamentos, para que Deus abençoe você, para que tenha chuva, para que tenha colheita, para que a vida avance, para que você veja os filhos dos seus filhos. Então, sempre que se apresenta alguma coisa dentro do texto do Antigo Testamento, não se fala de felicidade das pessoas se fizerem o que Deus manda. Só diz que é uma obrigação fazer. Faça isso e o Senhor vai abençoar você. Então, você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não vai receber a bênção de Deus. Mas não há uma proposta de felicidade para a criatura. Não há uma proposta de alegria. Faça isso para que você seja uma pessoa feliz. Tem esse negócio. Tem o contrário. Aqueles que não obedecem a Deus deverão ser exterminados. Isso está lá. Tem várias passagens em que o povo desobedece o Deus de Israel, a terra abre, eles caem no buraco e acabou, cai um fogo do céu, queima todo mundo.
desobedeceu, desaparece. Mas a proposta de felicidade para as pessoas, ela não está posta de maneira direta no texto. Então, a primeira grande mudança, que já é um aspecto profundamente consolador, é Jesus oferecer para as pessoas a ideia da felicidade. Bem-aventurados, felizes serão. Então, isso é uma coisa extremamente consoladora, revolucionária até, eu oferecer para as pessoas a condição de felicidade. Mas ele vai oferecer essa felicidade para quem? O ruim está na sequência do texto, que se ele dissesse bem-aventurados são os ricos, estava até bom, sabe? Ou bem-aventurados são os sacerdotes, estava até legal. Mas olha o que ele vai colocar. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Ninguém nunca imaginou que isso pudesse ser dito. Ninguém imaginou que Jesus fosse dizer que felizes eram os pobres de espírito. Porque vejamos, uma pessoa que é pobre de espírito, né? Uma pessoa que é pobre de espírito é uma pessoa que é pobre de espírito mesmo, né? Sim. Pobre de espírito. Pobre de espírito. E por que uma pessoa pobre de espírito é bem-aventurada? Olha a inversão da lógica. Porque bem-aventurados deveriam ser os sacerdotes, os ricos, os poderosos, os endinheirados. Não! Não está aí. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobres de espíritos aí entendidos como sendo aqueles que percebem que possuem imperfeições. O que é um pobre de espírito? É uma pessoa que diz assim, eu faço muita besteira na minha vida. Nossa, sou uma pessoa muito errada. Nossa, como eu faço besteira. Meu Deus, eu errei de novo. De novo eu errei com a minha mãe. Não devia ter dito, já falei. Então, eu reconheço a minha imperfeição. É diferente dos ricos de espírito. Não, eu falei aquilo, mas eu estou certo, sim. Tinha que falar, era mais. Eu estou certo. Então, os ricos de espírito, parece marido na estrada, sabe? Que ele perde a placa de virar, mas ele não diz que errou e ele vai embora até a cidade vizinha para poder voltar. Então é mais ou menos assim. O rico de espírito, ele não acha que está errado. Ele acha que ele está certo. E eu pergunto para nós mesmos, quem tem certeza que está certo vai mudar em alguma coisa? Se eu tenho certeza que eu estou certo, eu não mudo pelo amor de Deus. Só tem condição de mudar quem acha que não está correto. Quem acha que está certo, vai continuar fazendo do mesmo jeito. É assim mesmo que é para fazer. Então esse é rico de espírito. O pobre de espírito é o que diz, eu tenho tanta imperfeição. Ai de mim, nossa, gente, eu faço muita besteira. Todo dia eu faço uma bobagem. Ai, eu não sei mais, eu faço tanta besteira. Então Jesus vai dizer o seguinte, felizes são aqueles que sabem que fazem coisas erradas. Como isso é consolador, gente. Como isso é consolador. Porque ele está dizendo para nós que se a gente faz besteira, nós estamos num caminho melhor do que o que acha que não faz. Porque se eu já descobri que eu faço coisa errada, eu tenho chance de fazer diferente. Mas enquanto eu não descobri que eu faço coisa errada, não tem como eu mudar. Enquanto a gente estiver, Luiz, vestido com a capa da soberba, a gente não vai mudar. A gente vai continuar insistindo, não, é assim mesmo, não, deixa que é assim que tem que tratar. E a esposa diz, não faz assim, não trata assim o menino, vai acabar dando confusão, não, deixa ele se virar. E aí aquele jogo duro, aquele jogo pesado, que deixa o lar tenso, às vezes é no ambiente de trabalho, não, eu tenho que fazer isso mesmo com ele. Então esse jogo duro que a gente faz, e se dizendo certo,
cometendo aquilo que não é o amor, é muito ruim, gente. Porque essa é a característica do que não é pobre de espírito. Nós todos seremos considerados pobres de espírito se nós já tivermos feito uma análise e tivermos reconhecido que nós temos falhas. Quem já descobriu que faz coisa errada é pobre de espírito. E a boa notícia é que bem-aventurados os que já descobriram que fazem coisas erradas. Pior é quem nem descobriu ainda acha que está certo. E quem tem muita certeza sobre as suas certezas, dificilmente vai mudar daquilo que faz. Então, a segunda mudança nesse texto que a gente observa da fala de Jesus é que não só ele fala da felicidade, mas ele propõe a felicidade exatamente para os pequenos, o que era uma coisa impensada até então. E a terceira grande mudança que ele oferece nesse texto é que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele iria falar da imortalidade. A imortalidade seria o eixo central de toda a fala de Jesus. Então não precisa mais você viver 500 anos na Terra. E fulano viveu 452 anos para poder curtir as bênçãos de Deus. E não sei quem mais viveu 930 anos. Essa ideia de viver muito para poder usufruir daquilo que Deus pode dar, perde sentido. Porque se tem uma vida após a morte, eu não preciso viver 500 anos. Eu não preciso, porque eu não vou deixar de existir. Então, se eu não for rico, se eu não for próspero, se eu não tiver, na verdade, saúde, e a minha vida for curta, isso não importa para a minha felicidade. O que vai importar para mim verdadeiramente é a minha capacidade de descobrir quem eu sou, é descobrir o que eu posso fazer para a minha melhoria interior, para a minha transformação moral. E aí, quando ele fala isso, o queixo das pessoas cai no chão, né? Eles ficam apavorados. Meu Deus, esse homem quer trazer uma mensagem completamente diferente de tudo que deveria ser. E aí, o que a gente descobre? Que as bem-aventuranças, elas não são, na verdade, 9 palavras soltas, como se Jesus estivesse sentado ali naquela pedra, bem-aventurado, vou dizer agora, bem-aventurado fruto de coração. É isso aí. Não é uma fala que ele foi tirando da cartola. Acho que essa aqui tá boa. Não, agora eu vou falar essa daqui que eu acho que tá boa. Não é. As bem-aventuranças, que são em número de 9, elas são, na verdade, uma escada de transformação moral. Cada bem-aventurança apresenta um estágio diferente, Humberto, para o fenômeno de crescimento das criaturas. Então, na primeira das bem-aventuranças, como se fosse um primeiro degrau desse processo de desenvolvimento nosso, nós vamos encontrar essa primeira descoberta. Eu preciso descobrir que eu faço besteira. Quem não descobriu que faz besteira, nem no primeiro degrau pisou. Nós temos que descobrir o que é que fazemos de errado. Essa é a primeira das bem-aventuranças e é o primeiro degrau que a gente vai executar nessa longa caminhada dos 9 degraus apresentados por Jesus. Porque a segunda das bem-aventuranças diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ela está ligada com a primeira. Uma está ligada na outra. Por quê? Porque depois que a gente descobre que fez besteira,
a gente vai chorar a pequenez. Quem de nós disser assim, eu já descobri o que eu fiz de errado, já sei o que eu fiz, até nem é muito, até nem errei muito, meu marido errou mais do que eu, na verdade a culpa mais é dele do que minha, então não descobriu que é pobre de espírito. Só vai descobrir que é pobre de espírito quando chorar a pequenez. Se eu não sentir que eu fiz besteira, se eu não precisa chorar fisicamente da lágrima descer, mas eu preciso sentir o peso do equívoco que eu cometi. Se eu não conseguir perceber, Graça Lazzarini, se eu não conseguir perceber que eu sou, na verdade, alguém que errou, não vai passar do primeiro degrau. Só vai passar para o segundo estágio, aquele de nós que mergulhar nas suas imperfeições e disser, meu Deus, quanta besteira eu fiz. Quanta besteira eu fiz. E chora. Às vezes até chora mesmo. A gente começa a lembrar do que fez, do que a gente fez com o filho, do que a gente fez com o marido, com o pai, com mãe, com o sogro eu nem vou citar. Mas assim, o que a gente fez e a gente se ressente do que fez, a gente se ressente e a gente lamenta se não podia ter feito isso. Quantos de nós, de repente, num certo momento da adolescência dos nossos filhos, tomamos uma decisão dura? Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, você não mora mais aqui. Pode pegar sua coisa, pode ir embora. Hoje, quando a gente dá mais maduro, nossa, eu não deveria ter feito aquilo. Na hora que você disse para um filho, meu, agora tu te vira, carrega a tua cruz. Você está de maior. Te vira, negão, vai. Não quero mais saber de ti. Vai viver tua vida, meu. Sai daqui. Quero mais ver você. Vai. E aí depois você volta e diz, eu não deveria ter feito isso com meu filho. Quantas vezes eu disse para minha filha, olha menina, é o seguinte, agora eu não quero mais nem que você me chame de mãe. Pegue suas coisas, pode ir embora, pode viver sua vida. Então, às vezes a gente tomou decisões desse tipo. Tomamos decisões desse tipo com mãe, com pai. A senhora é uma pessoa imprestável, ninguém consegue, a senhora vai ter que ficar sozinha, eu quero que a senhora morra sozinha. E hoje a gente, meu Deus, sou muito violento. E as coisas que a gente, os caminhos que a gente andou no campo da afetividade, das nossas relações afetivas, nos nossos envolvimentos de afeto, as feridas que nós causamos nos outros e em nós mesmos, por aquilo que nós fizemos nos nossos tempos de juventude, ou até de madureza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E se você descobrir que é pobre de espírito, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão consolados por quê? Porque tem solução, gente. Não é para ficar chorando o resto da vida. Ai, meu Deus, ai de mim. Ai, coitadinho de mim. Não é para ficar a vida inteira chorando. A gente tem que ter o direito de fazer contato com a dor, mas precisa avançar. E o avanço disso acontece quando a gente vai para a terceira das bem-aventuranças, que Jesus colocou na sequência das outras duas. Que a primeira é a gente descobrir que tem muito defeito, mas saber que mesmo tendo defeito, a gente tem a chance de mudar, por isso que o reino dos céus é nosso. Quem não sabe que pode mudar, está mais difícil de acessar o reino dos céus, que está preso na ideia da certeza dos seus erros. Então, a segunda bem-aventurança é você fazer contato com essa dor e chorar. Chorar sua pequenez. E a terceira, diz Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é a expectativa do terceiro passo. Você vai descobrir que você tem muito defeito, você vai chorar a sua pequenez num segundo estágio, mas no terceiro estágio você vai se acalmar, porque você vai conseguir fazer as pazes com você mesmo. O terceiro estágio, que seria a terceira bem-aventurança, a mansidão,
é quando eu realizo o meu auto-perdão. É quando eu me reconcilio comigo mesmo. Quando eu me aproximo de mim próprio e faço o trabalho de socorro à minha própria história de vida. Às vezes a gente cometeu na infância ou na juventude, ou lá atrás na nossa vida, um erro. A gente fez uma coisa que não deveria ter feito. E quando a gente lembra do que fez, ai meu Deus, quando me lembro, a gente precisa se reconciliar com o passado. A gente precisa sentar com essa menina ou com esse rapaz, que somos nós mesmos quando jovens, e conversar com ele. E perdoar esse jovem. Nós temos que perdoar a nós próprios daquilo que fizemos quando jovens. E como é que eu vou perdoar se era uma coisa errada? Porque quando ele era jovem, ele fez achando que estava certo. Ninguém faz aquilo que sabe que é errado. A gente só faz aquilo que acha certo. Se eu fiz uma coisa que hoje eu acho que é errada, porque na hora, quando eu estava na situação, para mim, aquela era o certo a fazer. E às vezes a gente fica se punindo. Ai, meu Deus, quando eu me lembro o que eu fiz. E a gente precisa fazer uma seguinte análise da lei de causa e efeito, segundo a doutrina espírita. Quando alguém comete um equívoco na juventude, não interessa, vou colocar a juventude porque é mais comum. Comete um equívoco na vida, e essa pessoa, ao longo da sua existência, ela vai se transformando, vai mudando, vai se tornando uma pessoa distinta daquilo que ela era, de tal sorte que hoje, com a idade que ela tem, ela conversa com as filhas e diz: não faça isso, minha filha. Eu fiz e foi muito ruim. Não pegue o caminho que eu peguei. Ela aconselha que as filhas não façam. Ela se esforça, quando ela sabe que alguém vai entrar por esse caminho, ela vai atrás e diz: não faz isso. Não faz isso que é errado. Não faça isso. Então, quando uma pessoa, ela vive essa experiência, e do presente, ela tem uma releitura disso, eu não posso dizer que essa pessoa é a mesma da adolescência, gente, porque ela mudou. Hoje ela aconselha pessoas a não fazerem, hoje ela não faria o que fez. Então, quando a lei de causa e efeito se aproxima desse indivíduo, vai encontrar ele aonde? Não vai encontrá-lo aqui embaixo, vai encontrar ele lá em cima. Então, a lei de causa e efeito vai trabalhar no que falta para a melhoria desse companheiro. Mas uma outra pessoa que cometeu um equívoco na juventude passa a existência inteira reforçando essa mesma conduta. Já está hoje com idade. E para justificar o que fez, não, eu fiz certo sim. E aconselho as outras a fazer o que eu fiz. E eu estimulo, e eu falo, e eu prego, e eu faço com que as pessoas executem a mesma coisa equivocada que eu cometi, onde a lei de causa e efeito vai me achar? Aqui embaixo, e não lá em cima. Então, o trabalho da lei de causa e efeito, ele é maior, porque tem que puxar a pessoa daqui de baixo para lá, para cima. Se eu já fiz uma caminhada, então é o que falta realizar que a lei de causa e efeito vai se incumbir de fazer em nós. Então, a primeira das bem-aventuranças é a descoberta de que eu sou errado. A segunda é eu chorar a minha pequenez, que tem que parar quando a gente encontrar a mansidão. A mansidão é a reconciliação minha comigo mesmo. Eu faço as pazes com o meu passado. Eu me reorganizo emocionalmente. Eu faço o meu trabalho de autoconhecimento e agora eu consigo me auto-perdoar, me auto-acolher e promover um crescimento sereno das minhas condições espirituais. E só para terminar o comentário dessa bem-aventurança, ela termina dizendo assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se alguém fica pensando assim, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer para ficar na terra do mundo de regeneração? Faça isso. Faça as pazes com o seu passado. Execute seu auto-perdão para que você consiga verdadeiramente passar por essa fase. E isso aqui
São só 3 bem-aventuranças, são 9, tá? Essas 3 aqui, se a gente bem percebeu, todas elas sou eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo descobrindo que sou errado. Eu comigo mesmo chorando a minha pequenez. Eu comigo mesmo fazendo o meu processo de autoconhecimento. Então são 3 bem-aventuranças para dentro. O homem ao encontro dele mesmo. E o próximo, cadê? Não era importante o amor ao próximo? Você falar, o amor ao próximo? O amor ao próximo aqui não apareceu, gente. Apareceu só que eu tenho que descobrir que eu sou errado, que eu tenho que chorar a minha pequenez e que eu tenho que me reconciliar comigo mesmo e encontrar a mansidão. O próximo estava nas próximas bem-aventuranças. Olha a 4ª bem-aventurança que a gente encontra na sequência do texto bíblico. A 4ª bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse movimento é o movimento natural que os espíritos fazem quando eles descobrem que estão errados. Quando nós descobrimos que fizemos bobagem e eu me reconcilio comigo mesmo, o próximo passo é querer consertar o que de errado eu fiz. Fome e sede de justiça é querer consertar as coisas tortas que eu deixei para trás. Da feita que eu descobri que estou errado, que eu chorei minha pequenez, que eu fiz o meu autoconhecimento, agora eu vou para fora de mim. Primeira, os que têm fome e sede de justiça. Eu vou querer arrumar as bobagens que eu pratiquei. Eu vou atrás do meu filho. Cadê o filho que eu coloquei para fora de casa? Eu vou atrás. Cadê a minha filha que eu impedi que ela continuasse convivendo comigo? Onde está meu pai com o qual eu rompi o relacionamento? Eu vou atrás. Para que eu tenha paz dentro de mim, eu preciso me reconciliar com as pessoas. Então eu vou pedir perdão de tudo aquilo que eu fiz de equivocado. É um movimento lindo a 4ª bem-aventurança, porque o esforço da criatura em tentar fazer efetivamente uma mudança de rota, em fazer uma transformação de vida. É isso que se quer. Então é a hora em que, na família, a gente descobre que deveria ter tomado decisões diferentes. A gente se reconcilia com o marido. Às vezes, o relacionamento não está rompido. O casal continua casado, mas eles vivem muito distantes um do outro. Frios. É quase que só uma convenção social. É preciso resgatar essa relação. Então aí nessa hora é quando a 4ª bem-aventurança se apresenta, em que a gente procura resgatar o relacionamento que está esgarçado. Às vezes o relacionamento já não existe mais, já separou, o marido já até casou com outro, mas a gente tem ódio do marido, rasgou todas as fotos dele, tocou fogo nas fotos. Os filhos não podem falar o nome dele. O nome dele é dito aquele nome que não pode ser pronunciado. Ninguém pode falar o nome do marido dentro de casa. Às vezes ele é referido como falecido. Ah, porque eu faleci. Quando falecido. Mas ele nem morreu ainda, mas a pessoa é tratada como um morto. Ninguém permite. A mãe promove um processo chamado alienação parental, em que ela não permite com que o pai se aproxime dos filhos. Quando chega no dia dos pais, ela pega as crianças, coloca no carro, vai para um local bem distante, sem celular, só para o pai não ligar e elas não ligarem para o pai. Aí no final ela diz, eu nem lembrei que era dia dos pais, sabe que eu nem lembrei? Mas ela faz só para não deixar aproximar, desconstrói. Teu pai, sabe que teu pai é? Teu pai. Aí pontinho, 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 destrói. Então é a hora dessa 4ª bem-aventurança da gente se reorganizar com o outro. Não estou dizendo com isso que a gente vai dizer assim, olha, fulano, eu sei que você está casado já com outra, tem até neto, né?
mas eu queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz para você e vim pedir para você voltar para mim. Não é isso. Perdoar não significa querer que o ser humano volte. Perdoar é quando você consegue contar essa história sem se emocionar. Quando aquilo de fato passou. Quando você não se emociona mais. Enquanto a gente conta uma história e chora, o queixinho treme quando está contando, a gente sente que fica vermelho, que o peito fica vermelho, o pescoço fica vermelho, fica todo vermelho, ou então a gente sente que a respiração altera. O perdão ainda não foi dado, tá? Que a gente use isso como fita métrica para saber se a gente já perdoou. Será que eu já perdoei fulano? Vou contar a história do que ele me fez. Se a respiração ficar, desconfie que você até pode ter melhorado, mas perdoar mesmo assim na vera, não perdoou ainda não. Então a quarta bem-aventurança é essa ida ao encontro do outro para tentar consertar o que está errado. E aí, volto a repetir, não é necessário que você volte com a pessoa. Volta, meu bem, venha morar comigo de volta. Não precisa isso, mas pelo menos resolver. A gente não é porque a gente parou que tem que odiar a pessoa. Não, mas o meu ex-marido eu tenho que odeio. Posso falar o nome dele que eu odeio. Aí faz mal. Olha, longe de mim desejar o mal para os outros. Longe de mim. Eu jamais gostaria de desejar o mal para os outros, mas é muito importante que a gente não odeie as pessoas pelas consequências espirituais que existem. Mas a quarta das bem-aventuranças é eu ir pedir perdão para as pessoas, é eu querer consertar o que está errado. Mas a quinta bem-aventurança é melhor do que a quarta. Porque na quinta bem-aventurança Jesus dizia: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eita nós! Então, a quinta bem-aventurança não é eu pedir perdão para os outros. A quinta bem-aventurança é eu perdoar os que me feriram. Ai, gente, é necessário demais perdoar. Nenhum coração magoado, nenhum coração que odeia vive em paz. Se diz que vive, está mentindo. Nem descobriu que é pobre de espírito. Então tem pessoas que dizem: eu odeio fulano, mas não sinto nadinha. Estou tranquilo, tenho um ódio mortal dele, mas eu estou muito bem, estou tranquilo. Mas na verdade está todo doente por dentro, gente. É impossível você odiar e ser saudável. É impossível odiar e ser saudável. Porque quando você odeia, o corpo adoece, pelo amor de Deus. Existem... Puxa, eu só tenho 5 dedos. Existe... Me traz um dedo aqui, Graça. Um dedo. Existem 6 consequências. Pode sentar. 6 consequências para... 6 consequências para a pessoa que não perdoa. 6 consequências. Eu vou dar as 6 rapidinho para a gente não se atrasar. Primeiro, fica doente fisicamente. Precisa dar detalhe? Precisa, né? Fica doente, dá gastrite, dá tumor, dá câncer, dá todo tipo de coisa, sai nódulo. Nossa, o coração, dá problema de diabetes, pressão alta, etc. E também dá isso aí, dá tudo. Todo tipo de doença. Então, primeira coisa que dá, adoecimento físico. Segundo adoecimento que dá, a pessoa fica doente psicologicamente, fica amarga. Pessoas que têm raiva dos outros, elas ficam amargas. Aí, teu pai? Que teu pai? Gente, o cabra até casou, já está com neto, mas aí ela continua falando: é teu pai? O teu pai uma vez, sabe o que ele fez? O teu pai. Gente, deixa o cara em paz, pelo amor de Deus. Às vezes o cabra até morreu e tal. É porque teu pai? Meu Jesus, sabe? E a gente não percebe que a gente adoece. E pessoas com mágoa, elas falam tanto de coisa negativa que elas não conseguem ver o positivo.
elas ficam perturbadas. Então, diz assim, olha, cuidado, hein, esse teu namorado, que ele vai acabar te enganando. Que nem teu pai fez comigo. Então, a pessoa vê o seu problema em tudo que acontece, e ela fica uma pessoa tão antipática que ninguém quer conviver com ela. E longe de mim querer o mal dos outros. Mas pessoas que guardam mágoa e têm ódio são difíceis de conviver e acabam terminando sozinhas. Sei por que meus filhos não vêm me ver, aqueles antipáticos. Não é porque a pessoa tem tanta raiva, tanto ódio, tanta mágoa, reclama de tudo. Olha o que você fez, fritou o ovo errado. Olha o que você fez, espremeu o bife, não pode espremer o bife, senão sai todo o suco dele, tem que deixar o bife ficar suculento. Olha o que você fez, esticou a roupa e não passou a gola. Tem que... Ai, meu Deus, é tempo. Olha só, isso aqui fez errado, é isso, não lavou direito. Gente, quem que aguenta, né? Quem que aguenta? Esse pão muito branco. Tem que trazer amanhã, quando comprar pão, vê se compra um pão mais torradinho. Esse pão está muito torrado. Manda. Ai, Jesus, tudo. A manteiga está dura, a manteiga está mole, não pode, derreteu, coloca na geladeira, não deve ter posto. Então, pessoas assim, elas são difíceis de conviver. E a tendência é que elas fiquem sozinhas. Eu não estou desejando isso para ninguém. Só estou dizendo que acontece. Terceiro problema dos 6. Já falei da doença física, já falei da doença psicológica. A terceira, o problema emocional que a gente passa. No seguinte sentido. A gente passa tanto tempo pensando no passado que esquece de viver o presente. Durante o dia, ela perde 2, 3 horas por dia para lembrar naquele dia que ele chegou em casa. Eu lembro bem, quando chegou aí, eu peguei e falei isso para ele. Aí ele pegou e me disse isso, aí eu peguei também e disse isso, aquilo para ele. E eu fico revendo um dia que nunca acaba. Esse dia já tem mais de 500 mil horas, porque todo dia eu tiro 2 horas do meu dia e boto nesse dia lá de trás. Esse dia onde aconteceu a confusão, já tem milhares de horas. E o meu dia de hoje ficou curtinho, porque eu não estou vivendo o dia de hoje. Eu estou ali na cozinha lavando louça, miserável, não lembro daquele... Então eu não estou curtindo. Aí a filha chega, mamãe, você pode ficar com meus filhos? Tá, deixa eles aí. Aí os netos ficam lá, e ela olhando os netos, miserável. E os meninos estão aqui, aquele desgraçado, quando eu lembro do que ele me fez. E os netos aqui, ela não enxerga. Então o que vai acontecer por conta disso, Betazag? Nós vamos ter como consequência que os nossos dias ficam curtos. Os dias passam e a gente não vê. Então, os filhos crescem, os netos crescem. Menino não está crescendo ligeiro, não está. Está crescendo igualzinho os outros. Mesmo jeito. Só que a gente não vê, não percebe, porque está com a mente em outro lugar. Não está pensando naquilo que está acontecendo naquele momento. Senta na mesa para comer com a família, não celebra o momento presente. Olha, gente, que maravilha, estamos na mesa reunidos. Que bacana, que lindo estarmos aqui reunidos. Talvez a gente tenha dificuldade de reunir de novo, então vamos celebrar esse momento. Não, a gente não faz isso. Bora comer, bora comer. Vê se come pouco, porque só tem pouca comida. E depois eu quero te ajudar a lavar a louça. Então a gente não celebra a vida. É até uma doidice, mas isso é fruto do nosso amargor. Então a gente não vive, nós vivemos o problema nosso desse jeito. Esse seria o nosso problema relacionado com as dores que a gente tem do ponto de vista emocional. Então nós temos as dores físicas, as dores psicológicas, as dores emocionais, temos um quarto adoecimento, que é o adoecimento espiritual. Quem não perdoa fica doente espiritualmente. A casa fica cheia de espírito. E tem raiva. Uns nos conhecem, outros não. Só tem raiva mesmo. Aí assim, nossa, eu tenho tanto ódio. E o Espírito diz, eu também. Também tenho ódio. E a nossa casa vira um lugar de gente raivosa, de gente depressiva, de gente com ódio. E aí a gente não percebe que nós estamos ficando doentes pela perturbação espiritual que está acontecendo em casa, por essa quantidade de espíritos enlouquecidos de dor que estão vivendo comigo pela minha condição. Aí nós temos uma quinta situação. Se nenhuma das 4
serviu para nos convencer, a quinta razão talvez nos convença. Longe de mim desejar o mal para os outros. Mas quando a gente odeia as pessoas, a gente marca encontro na próxima existência, Luiz Antônio. Todo mundo que a gente diz assim, eu odeio você. Eu odeio você com toda a força da minha alma. Eu estou dizendo para a lei de causa e efeito, eu quero demais que você encontre comigo na próxima. Venha comigo como meu irmão. Então a gente está marcando encontro com quem odeia. A gente marca encontro com quem ama, mas marca encontro também com quem odeia. Cada vez que eu digo para uma pessoa assim, o que ele fez, a lágrima desce bem no cantinho do olho. O que ele fez não tem perdão. Eu nunca vou perdoar o que ele me fez. Eu estou dizendo, eu quero a minha vida atrelada na dele. Existe um equívoco para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, de que quando você perdoa a pessoa fica livre da culpa. Não é verdade. Quando a gente perdoa a pessoa, nós é que nos retiramos do cenário. Mas quem fez o mal está dentro dele. Não é? Como nós estamos no Rio de Janeiro, a gente pode falar, né? Aí a Beta Zag vai fechar os ouvidos. Né, minha filha? Nós estamos no Rio, a gente pode falar. Então é assim, ó. O mal que a gente faz, como diriam os mineiros, está em mim. Está em mim. Não está na relação com o outro. Para onde eu for, eu levo. Ele está em mim. Então, se eu perdoo a pessoa, eu não tiro dele. Não vou perdoar, porque se eu perdoar, aí ele vai ficar bem bom e eu vou ficar aqui negativo. Perdoe para você fazer uma nova história. Porque o mal está dentro dele. Ele vai carregar para onde ele for. Então, a descoberta de que o perdão não retira do outro a responsabilidade, mas nos retira da necessidade de reencontrar, ela é muito importante para que a gente possa fazer um melhor aproveitamento. Porque se a gente não perdoar, diz a doutrina espírita que a gente tem uma alta chance de encontrar essa pessoa dentro de casa. Então o cara vai voltar como meu pai, vai voltar como minha mãe. Eu sei que tem gente preocupada com o marido, né? Deixa eu logo falar uma coisa. A gente pode até reencontrar o marido, mas não necessariamente na condição de esposo. A gente reencontra como filho, para a gente torcer a orelhinha dele, né? Não vá, meu filho, né? Então, nasce como filho, nasce como filha, nasce como mãe, nasce como pai, pode nascer como marido, isso é uma possibilidade. Agora, a gente vai casar com pessoas em duas condições, ou que ama ou que tem mágoa. Ou que ama ou que tem mágoa. Porque a mágoa tem a ver com o amor que ficou doente. Mas a gente não casa com quem tem ódio. Não tem sentido. Você dizer assim, olha, próxima encarnação, você vai casar com seu sócio que lhe roubou. Não tem sentido. Como é que eu vou casar com meu sócio? Na próxima encarnação você vai casar com o assaltante que levou tudo da sua casa. Como que eu vou casar com o assaltante? Tá doido? Então, essas conjunções da lei de causa e efeito, ela não existe. Mas você pode ser irmão do seu sócio. Você pode ser filho do seu sócio. Que aí ele vai ficar rico e vai deixar uma herança para você, que era a herança que era sua, que ele pegou, está pegando de volta, né? Então, ele pode ser filho, ele pode ser irmão. Assim como o assaltante, a pessoa que lhe prejudicou, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser qualquer coisa. Esposo e esposa é uma coisa mais privativa de um sentimento mais positivo, né? Que a gente possa ter tido. Mas, Graça, preciso de você. Traga o dedo. Então, só um. É o mesmo, é o mesmo dedo esse? Tá, então bom. Eu disse que eram 6. 6, eu só falei de 5. Falta falar dessa última aqui, que eu não sei nem mais qual é. Porque, olha, oi? Ainda não. Adoece fisicamente, adoece porque fica amargo, adoece porque não aproveita a vida, adoece porque ganha uma obsessão, adoece porque você vai ter em casa um inimigo espiritual nascido. Imagina dentro de casa você tem uma pessoa que é seu inimigo,
um irmão difícil, um pai difícil, uma mãe difícil, uma pessoa difícil, e vai, nossa, criar tanta confusão, é melhor então a gente perdoar. Mas ainda tem uma situação que ainda é pior. O que é que pode ser pior do que eu ter em casa um inimigo renascido dentro da minha família? O que pode ser pior do que eu ter entre os meus irmãos um inimigo? Na minha família, que tem meu pai, tem minha mãe, eu tenho um inimigo lá dentro da minha família. Tem uma coisa que é pior. Sabe qual é? É você ir para a família dele. Pronto. Você vai nascer lá. Por que é o pobrezinho que tem que vir nascer na sua família para ser o inimigo? Por que não vai você para a família dele lá, conviver no meio de gente estranha? Então isso é outra consequência que pode acontecer. Não é você, eu vou receber na minha família um inimigo. Quem dera, que é só um. E se você for para lá, para dele, que você não conhece a mãe dele, não conhece o pai dele, não conhece o irmão dele, só conhece ele e ainda é antipático. Que tal? Então, olha, reconciliai-vos com o teu adversário enquanto estais a caminho com ele, dizia Jesus. Então, nas bem-aventuranças, na quinta bem-aventurança, ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas se eu pedir perdão e eu conceder perdão, eu vou para o sexto passo. A sexta bem-aventurança diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eita nós! Quando eu peço perdão, concedo perdão, é porque aqui ninguém nunca teve mágoa, ninguém teve raiva nunca de ninguém, nunca perdoa ninguém. Senão vocês iam saber o quanto é um alívio quando você perdoa. Quando você concede perdão a alguém, parece que tirou assim uma tonelada das suas costas. Quando você se reconcilia com uma pessoa, dá uma alegria tão grande no espírito na hora que você se reconcilia, que é uma coisa maravilhosa. Então, a gente vai perceber que quando a gente perdoa, o nosso coração fica limpo. Então, bem-aventurados os puros de coração, meu coração limpinho, porque eu passo a ver Deus quando meu coração está limpo. O que seria isso? Quando a gente está com ódio, quando está com raiva, a gente passa na rua, não vê as flores, não vê as estrelas, não vê beleza em nada. Mas quando você tirou a mágoa, tirou o ódio do coração, você diz: olha, gente, olha essa flor de plástico, tão bonita, né? Tão linda com essa corzinha dela, chá. Eu acho linda essa cor. E olha essa outra, meu Deus, que linda! E a gente começa a se encantar com as estrelas, com as flores. Vê uma criança, você se emociona. O que significa isso? Significa que o coração está limpo. Corações que odeiam têm muita dificuldade de ver o bem. Estão tão amargurados que eles não têm tempo para ficar vendo coisa boa. Se você tem alguém que fica olhando asa de borboleta, olha que linda essa borboleta, isso é um indicativo de que essa pessoa está bem. Mas aquela pessoa diz: mata, mata, mata. Esse bicho pode trazer alguma doença, mata. Joga logo um veneno em cima. Gente, o que é isso? Não sabe nem o que a borboletinha está fazendo. A borboletinha está tentando. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Se a gente percebeu, foram 3 bem-aventuranças para dentro e foram 3 bem-aventuranças para fora. Essa daqui era eu comigo mesmo. E essa aqui era eu com o outro. Então, 3 para dentro, 3 para fora. Mas não tem mais 3. Mas só tem 2 lados, só tem dentro e fora, né? Se as 3 eram para dentro e as outras 3 eram para fora, para onde foi que Jesus apontou essas últimas 3? Porque não tem mais, eu aqui para dentro, eu com o outro perdoo, peço perdão e aí me pacifico. Encontro uma segunda pacificação. Mas tem, sabia? Tem mais 3 bem-aventuranças ainda.
A 7ª das bem-aventuranças diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Isso aqui já não é mais eu comigo mesmo, né? Se eu sou um pacificador, já não é mais eu comigo. Nem é mais eu com o meu próximo, porque pacificador é no mundo, eu trabalhando assim, num sentido mais abrangente. Então, as últimas 3 bem-aventuranças são a relação do homem com Deus, é a relação do homem com a vida, é a relação do homem com a religião, a relação do homem com a sociedade, é a relação do homem com o que nos circunda de mais longe. Então, essas 3 primeiras são a relação do homem consigo mesmo, essas outras são do homem com seu próximo. Aqui já é o homem com a causa, em que eles estão nos convocando para que a gente seja pacificador, sem criar confusão na sociedade, sem brigar nas redes sociais, olha, esse período de política teve tanta confusão, teve grupo de família, é que vocês aqui não tem, em Rondônia teve, aqui eu sei que não teve nada desses problemas, graças a Deus. Eu imagino que Rio de Janeiro passou assim numa tranquilidade, com certeza, não tem nem dúvida. Então, a gente ser pacificador é na rede social, é no ambiente de trabalho, é na sociedade que a gente vive, a gente ajudar a construir a paz das pessoas, parar de criar confusão, de ficar brigando. Ninguém vai mudar de opinião pelo que eu posto. Vou postar um vídeo que vai mudar, não vai até mais irritar o outro. Você só vai irritar a pessoa. Não posta, não provoque, não faça isso, não vai mudar a cabeça dele. Então a gente aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é a gente aprender a conviver com as pessoas que são diferentes de nós. É isso que é bonito. Então, a 7ª das bem-aventuranças é a relação do homem com a pacificação da nossa sociedade. Estamos pacificados por dentro, já resolvemos a nossa relação com o outro, agora eu vou resolver a minha situação com a causa. Então aqui nós estamos vendo uma mudança. Na 8ª das bem-aventuranças, diz Jesus: bem-aventurados vós sereis, quando os homens mentindo fizerem todo mal contra vós, por conta da justiça. Aqui também já não é mais eu comigo, eu com o outro, é eu com a causa. Então, às vezes, você quer fazer o bem. Eu abri, lá na creche, a gente faz um trabalho, distribui agasalho para as mães, os enxovais, distribui cesta básica. Aí vem um e diz: estão roubando, vocês estão fazendo isso. Só dão 10%, o resto leva tudo para cá, estou com até de carro ali. Está roubando. Então está roubando, está mentindo, está enganando, está pegando dinheiro da prefeitura. Então, quanta mentira às vezes a gente vai ter que enfrentar, porque a gente quer fazer um trabalho, como diz a 8ª das bem-aventuranças, por amor à justiça. Você quer corrigir uma injustiça social e você é interpretado como sendo uma pessoa errada. Quantas vezes na nossa sociedade, as pessoas que se apresentam para querer corrigir as coisas que estão fora de lugar, são interpretadas como se fossem pessoas equivocadas. E são atacadas na rede social, são apontados na rua, denúncia no Ministério Público, confusão não sei por onde. Por quê? Só porque eu quero corrigir aquilo que eu vejo que está errado. Bem-aventurados vós sereis, quando os homens mentindo fizerem todo mal contra vós por causa da justiça. E a última das bem-aventuranças parece muito com essa 8ª, mas no final ela tem uma mudança. Disse Jesus assim: bem-aventurados vós sereis, quando os homens vos perseguirem, vos injuriarem e fizerem todo mal contra vós, por amor de mim. É a situação suprema, quando a gente alcança o 8º para o 9º degrau dessa nossa pirâmide. Quando a gente chega no nível mais alto dela, em que a gente está agindo, não é por justiça, é por amor. Eu faço porque eu quero, porque é o que o meu coração pede para fazer. Mas mesmo eu fazendo por amor, as pessoas mentem,
me perseguem, me injuriam e fazem todo o mal contra mim por amor ao Cristo. Então, bem-aventurados nós seremos quando nós formos perseguidos por causa dele. E é muito interessante que essa bem-aventurança é dita antes de Jesus ser conhecido. E ele já tem lá escrito, por amor de mim. Ele já sabia que ele seria amado pelas pessoas e que seriam perseguidos os seus seguidores por conta da sua visão. Então, as bem-aventuranças, elas não representam uma sequência aleatória de frases. Elas são, em verdade, uma grande escada conduzindo cada um de nós para uma chamada de um processo de transformação moral. Na verdade, a gente pode dizer que as bem-aventuranças são um plano de trabalho para a alma. A gente só precisa parar e analisar em qual degrau que a gente está. Se a gente já conseguiu chegar ao ponto de pedir perdão e conceder perdão, se a gente está ainda na tentativa de saber se nós temos falhas ou não. Mas o importante de tudo, para que a gente coloque o primeiro pé nessa maravilhosa escala de virtudes, é nós alcançarmos a primeira das bem-aventuranças. Descobrirmos que nós temos defeito. Que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses são capazes de mudar e alcançar o reino dos céus. Que Deus, portanto, nos abençoe nesse grande propósito de nós conseguirmos fazer nas nossas vidas um aproveitamento efetivo das nossas existências e refletirmos maduramente sobre as nossas histórias de vida para que a gente aproveite as bem-aventuranças e faça a mudança que Deus tanto deseja que a gente realize. Muito obrigado. As bem-aventuranças não são frases soltas. São degraus. Primeiro você se confronta. Depois você se reconcilia. Depois você serve. Depois você suporta perseguições. E por fim, você ama sem esperar nada em troca. Aí você começa a viver como filho de Deus. O mundo ensina que felizes são os ricos, os fortes, os dominadores. Jesus ensina que felizes são os humildes, os misericordiosos e os pacificadores. Qual dessas escolas você tem seguido? Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa reencontrar o caminho da reconciliação. Deixe nos comentários qual bem-aventurança mais tocou seu coração. E siga com a gente nessa jornada de transformação espiritual profunda.